paz, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a pastora Fernanda. Aqui é o pastor Márcio. E hoje nós estamos aqui para mais um devocional da nossa igreja Lagoinha Braga, Varão e Varoa. E nós separamos um casal muito especial para falar aqui com vocês, que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, que é Eucana e Ana. Como a pastora falou, essa história está registrada no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, e uma história maravilhosa, Eucana e Ana. E o nosso propósito aqui é contextualizar, essa história e trazer a você características, importantes que identificamos na vida de Eucana, características que identificamos na vida de Ana e que serão importantes para nossas vidas nos dias de hoje. Não é? São características que irão edificar o nosso relacionamento. Amém? E esse é o propósito de Deus, que a cada dia sejamos fortalecidos no Senhor. Amém? Então aí na sua casa, abra a sua Bíblia, exatamente como nós falamos no livro do profeta Samuel, no capítulo 1, leia a história e nós estaremos aqui identificando algumas características. Primeiro, a história começa a falar sobre Eucana, logo no verso 1, nos diz que Eucana é um homem filho de Jeroão, não é, da cidade de Ramatai, ok? E Eucana, ele tinha duas esposas. Uma se chamava Penina e a segunda se chamava Ana. A história nos diz que Penina dava a Eucana filhos e filhas, porém Ana era estéril. Não é? É muito bom, queridos, a gente fazer aqui uma reflexão de que o plano original de Deus para o casal é que ele seja apenas dois, não é isso? Que seja homem e mulher, como encontramos ali em Gênesis. Né? Deus criou o homem e do homem Deus tirou uma mulher. Ele não tirou duas mulheres, pastora. Foi apenas uma mulher. Né? E o propósito que ambos sejam uma só carne. E nós compreendemos também no que se registra na Bíblia que a poligamia, não é, ela tem levado a família dores, ela tem levado a família conflitos, como aconteceu também na vida deste casal. Né? Lembra como comentei aqui que Eucana tinha duas esposas, não é? Penina e Ana, sendo uma normal, né, saudável, onde dava a ele filhos, e a outra estéril. Muito bem. Como Eucana vem de uma linhagem judaica, não é? Um homem de Deus, um homem que cresceu nos ensinamentos de Deus, baseado ali na lei mosaica. Não é? Então é um homem de princípios. Não é? E a Bíblia fala que todo ano, isso já encontramos ali no verso 3, que todo ano Eucana e a sua família saía da sua cidade, subia até Siló, e ali eles ofereciam a Deus sacrifício e adoravam ao Senhor. Não é? Isso era um costume da época. A Bíblia fala que Eucana, não é, ele tinha essa preocupação, e é uma das características que queremos destacar aqui, que Eucana, sendo sacerdote do lar, sendo líder do lar, o marido, né, ele se preocupava em levar a sua família à presença do Senhor. E essa característica deve ser uma das características que deve ser praticada hoje por todos os maridos. Né? Ter essa preocupação em ensinar a sua família, conduzir a sua família no caminho correto, que é o caminho em estar na presença do Senhor. E é muito importante lembrarmos que educar não é apenas falar. Educar é você praticar junto com a sua família. Como você ensina a sua família? É dando o exemplo. E é exatamente como Eucana fazia. O sacrifício que Eucana oferecia ao Senhor, porção era dada à sua esposa Penina, porção também era dada aos seus filhos e filhas, e a Ana era dada uma porção dobrada. Uma porção excelente. Uma porção excelente. Né? A Bíblia fala que Eucana amava muito a Ana, né? E a ela dava-se essa porção generosa, essa porção excelente.
E o que é interessante destacar aqui, o pastor falou de características de Eucana, e eu quero destacar aqui uma característica na vida de Ana. E diante desta ida, né, todos os anos, à cidade de Siló, para entregar sacrifícios, adoração, eu destaco aqui na vida de Ana a característica submissão. Amém. A Bíblia fala que Ana, ela era uma mulher amargurada de espírito, uma mulher triste, né? Ela era insultada pela sua rival Penina e com tudo isso ela poderia trazer como uma desculpa para não acompanhar o seu esposo até a cidade de Siló para esta adoração e essa entrega. Mas contudo ela foi submissa. E todos os anos a Bíblia fala que eles iam a Siló para entregar a sua adoração e as suas ofertas. E ali estava Ana, juntamente com seu esposo Eucana. Muito bem. Como falamos também que Eucana amava a Ana, e é uma das coisas que temos que destacar aqui, amar a sua esposa, não é? Eucana poderia muito bem abandonar, devolver a sua esposa aos seus familiares pelo fato dela ser estéril, né? Não poder dar a ele filhos, né? Nós entendemos que na cultura, ou melhor, naquela época, né, era muito ruim a mulher ser estéril, né? Ela sofria todos esses riscos, né, de ser abandonada, de ser devolvida, como também ela poderia ser considerada maldita, não é? Por não poder gerar filhos. E mesmo assim, mesmo com esse problema, Eucana continuava a cuidar, continuava a amar a sua esposa, e amava muito, muito mesmo. Uma segunda característica, ou melhor, uma terceira característica já, né, que nós vemos em Eucana, seguindo aqui a história, é que Eucana, ele cuidava das emoções de Ana, ele tinha esse cuidado, como é que Ana está. É tão certo que quando ele viu Ana triste, ele logo chegou até ela. Você pode ver isso no verso 8. Olha o que diz aqui. Eucana indagou: Ana, por que choras? Por que não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não sou válido para ti mais do que 10 filhos? É o que está aqui na minha versão. Então, Eucana, identificando essa angústia na vida de Ana, ele já tentou consolá-la. Ele tentou ser para ela tão importante como se ela tivesse filhos, né? Mas a gente compreende que a dor de Ana era muito grande, né? Ana, ela sofria muito com isso, né? Então, o consolo de Ana não estava apenas ali no seu esposo. Sim, ela tinha um excelente esposo, mas era necessário algo a mais, né? E isso a gente pode ver quando a palavra relata que quando eles estavam indo até a cidade de Siló, que é uma segunda característica que nós vamos destacar aqui na vida de Ana, que é o quê? Ela era uma mulher de oração, né? A Bíblia fala que quando eles estavam ali fazendo as suas refeições, isso está no versículo 9, depois você acompanha aí na sua Bíblia, eles estavam acabando de fazer a sua refeição e ali Ana se levanta e ela vai até o tabernáculo, né, vai até o templo, e ali ela encontra o sacerdote Eli sentado em uma cadeira e ela se coloca em um cantinho ali e começa a colocar os seus problemas, aquela situação adversa onde? Aos pés do Senhor, né? E a Bíblia fala que ela estava tão amargurada de espírito, ela estava tão entristecida que ela só chorava. E a palavra diz que ela orava ao Senhor apenas em pensamento e a sua boca só se movia. Ao ponto do sacerdote ele olhar, né, aquela situação e falar, chegar até ela e falar: mulher, até quando estarás embriagada? Dureza, né? Né? Muito duro. E ela estava ali buscando uma solução para o seu problema. Nós destacamos aqui essa característica de mulher de oração. E dentro dessa história ainda aqui, desse momento, eu consigo extrair uma outra característica na vida de Ana. Eu consigo extrair
uma das virtudes do fruto do Espírito sobre a vida de Ana, Amém. né? Que é a longanimidade. Glória a Deus. Porque ela estava ali prostrada aos pés do Senhor, buscando uma solução, entregando aquela amargura ao Senhor, e ela é tida como uma mulher embriagada pelo sacerdote, né? Ela poderia responder de uma forma tão áspera, né, ao sacerdote ali, mas ela com calma, ela foi ali explicando a sua situação. Não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu sou apenas uma mulher amargurada de espírito e estou rogando ao Senhor uma petição, né? E ali, quando ela relata aquela história, o sacerdote entende e libera a bênção sobre a vida de Ana. E durante aquela oração de Ana, o que ela estava ali falando para o Senhor? Ela estava pedindo ao Senhor um filho. E naquele momento ela faz um voto ao Senhor. E ela diz ao Senhor que se o Senhor concedesse a sua petição, ela entregaria aquela criança para viver, né, por toda a vida, Por toda a né, vida. no templo do Senhor. Então, assim, eis aí duas características importantes. Sim, uma sim. mulher de oração e uma mulher longânima. Longânima, né? mulher de propósito, Isso. né? Eu imagino a felicidade e a alegria que Ana teve após a bênção do E o que, profeta. e né? o que a história narra aqui Aham. é que após esse momento, né, de oração, ela ter recebido a liberação da bênção através da vida do sacerdote Eli, a Bíblia fala que ela se levantou muito alegre. Sim. Então toda a tristeza, toda aquela amargura foi embora e ela comeu, começou a se alimentar melhor. E a Bíblia diz aqui no versículo 19 que eles se levantaram de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, Glória a eles Deus. tiveram um momento ali Momentos maravilhosos, né? de relacionamento Amém. e o Senhor concebeu e ela recebeu ali a sua bênção. Né? Amém. Olha que milagre aconteceu na vida de Ana. Nosso Deus é um Deus de milagre. O que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Né? Vendo aqui a história, estava ali Eucana acompanhando Ana e vendo que não havia solução para a situação dela, tentou confortar. Né? Mas Ana, mesmo assim, ela buscou a Deus, né? E obteve a vitória. Imagine o quanto era difícil para Ana, né? Ser estéril, sofrer provocações da sua rival, vamos dizer assim, como está na Bíblia, né? Porque a sua rival podia dar filhos e ela não. Então, constantemente, a sua rival provocava, irritava e ela sofria muito com isso. Então, é um sofrimento imenso para uma mulher, né? Mas o nosso Deus é o Deus que traz o socorro. Preste bem atenção, queridos. Quando nós lemos a história fala de milagres de Deus, né? Isso aconteceu, não é, a cura da esterilidade, né, com Sara, esposa de Abraão. Aconteceu com Raquel, aconteceu com Rebeca, aconteceu com Raquel e aconteceu com a mãe de Sansão, aconteceu com Ana. Tantas não é? mulheres, Tantas né? mulheres, e até hoje isso pode acontecer. Um grande exemplo dos feitos de Deus. Amém. Uma característica que agora encontramos na vida de Eucana, que Eucana ele também se preocupava com a maturidade espiritual. Né? Quando a gente vê, queridos, que lá no verso 23, que Eucana voltou ao templo, né, para ali oferecer sacrifícios, adorar ao Senhor, e Eucana lembrou Ana do voto, né? Mas Ana não foi, porque Ana ainda precisava amamentar aquela criança, né? Falou assim, não, após amamentar, após concluir aqui o período de amamentação, sim, eu levarei a criança. Mas Eucana estava ali, presente, né, com a sua família, é um homem maduro espiritualmente, e é o nosso dever, aquilo que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, a maturidade que eu tenho que passar ela à minha esposa, ao meu cônjuge, de forma que as decisões sejam precisas, que o compromisso sejam honrados, né? E que Deus seja glorificado. Uma outra característica que vejo aqui na vida de Eucana é que Eucana ele incentivava Ana, né, nos seus propósitos, né?
Quando a gente vê que Ana tomou essa decisão de dar o seu filho, né, mesmo sendo ela estéril, mas ela fez aquele voto com o Senhor, o que acontece? Eucana apoiou a sua esposa. Isso é muito importante. Sim. Né? Isso é muito importante. É importante incentivarmos os nossos cônjuges, né, nos seus propósitos. Que força o nosso cônjuge terá? E o nosso cônjuge sendo abençoado, certamente nós também seremos abençoados. Né? Amém. Que história linda. Glória a Deus. Que essa história venha para edificar a sua vida, queridos. Se algum casal tem passado por algum momento de esterilidade, que o Senhor venha, através desta palavra, trazer um novo ânimo sobre a vida de vocês. Amém? Que esta palavra surta um efeito poderoso na vida de vocês. Nós queremos agradecer a oportunidade de poder ministrar sobre a vida de vocês. Amém, queridos? Amém, queridos. Deus abençoe. A história fala de um grande feito, né, através desse relacionamento. E sabemos que através, né, do fruto desse amor, né, veio o profeta Samuel, né, e foi um grande homem de Deus, o juiz, né, do povo de Deus, que julgou o povo de Deus com excelência. E que bênção, querido, que maravilha, né, fazer as coisas com a bênção de Deus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer trazer ao seu coração esta palavra, que isso venha edificar a sua casa, que venha transformar o seu relacionamento. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Um beijo enorme.